Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez, a convite do TMA. Estamos iniciando mais um evento Solução em Foco. Gostaria de agradecer novamente ao nosso presidente Luiz Fernando Paiva, a Grazi, Pedro, André, todos que estão aqui viabilizando mais um evento, mais um debate. É uma honra estar aqui ao lado do Guilherme Ferreira, sócio da Jive Investments, dispensa apresentações e leitura de currículos. É uma honra estar aqui com o Dr. Paiva, sócio do Pinheiro Neto, e com a doutora Ana Mantuanelli, diretora jurídica da MGC Holding. O TMA agradece os seus patrocinadores institucionais, BTG e Galdino, e para aqueles que estão assistindo no YouTube, caso queiram enviar alguma pergunta, a equipe do TMA consegue encaminhar e a gente consegue fazer um debate ao final dessa conversa, hoje pela manhã. Gostaria de falar, hoje o nosso tema vai ser sobre a recuperação extrajudicial, que não era uma ferramenta muito utilizada pelos devedores, e com as modificações da lei, eu sempre gosto de registrar que a participação do Dr. Luiz Fernando Paiva na elaboração dessa melhoria da 14.112, principalmente nesse capítulo, além de outros, a gente conseguiu ter uma ferramenta muito mais eficaz. Então, o nosso tema hoje é sobre a recuperação extrajudicial. Vou passar a Ana para você apresentar um pouquinho sobre a relatoria, né, sobre esse projeto do TMA, da relatoria Servo TMA, e convidar todos que queiram participar para enviarem as suas sugestões ou o seu interesse na participação para que a gente possa ter ciência e ter cada vez mais uma diversidade maior de amigos e colaboradores nesse projeto. Então, Ana, passo a palavra para você, para sua apresentação, falar um pouquinho do projeto e estou aqui à disposição. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Estou muito feliz de participar desse projeto, de aprender com vocês. Eu queria dizer que qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato nos canais oficiais da TMA. Eu estou com grande expectativa aí, estou muito feliz de novo, né, de poder participar e fazer a relatoria. Esse projeto é um projeto muito interessante. Em alguns dias eu vou preparar a resenha e vai estar disponível aí no site. E, enfim, bom debate a todos, né? Bom dia a todos. E devolvo a palavra para a Juliana. Meu nome é Ana Cristina, não apresentei, né? Sou diretora da MGC Capital, que é especialista na aquisição de créditos expressados e gestão desses créditos, enfim, vem muito a calhar essa participação aqui para aprender e contribuir. Um abraço a todos. Obrigada, Ana. Bom, vamos começar o debate e eu convido, Guilherme, você para trazer um pouquinho dessa visão do credor, né? Eu acho que o Instituto da Recuperação Extrajudicial era muito pouco utilizado, a gente não tinha muitos incentivos para que o devedor pudesse utilizar desse instituto. A gente, como já disse, a reforma da Lei 14.112 trouxe uma melhoria, e aí queria que você explicasse um pouquinho, para a gente começar a nossa conversa hoje pela manhã, qual a dificuldade que você encontrava e que você via, maior resistência, para que a gente pudesse ter um instituto eficaz, principalmente pela visão dos credores? Bom dia a todos, bom dia, Juliana. Agradeço ao TMA, no nome do Paiva, mas das pessoas que estão ajudando aqui na organização do evento pelo convite, como sempre, um prazer. Juliana, talvez o primeiro grande filtro da recuperação extrajudicial, e esse é um filtro que continua, porque ele é um filtro econômico, ele não é um filtro jurídico, é que a recuperação extrajudicial, ela não se presta a todo tipo de empresa. Ela se empresta, sobretudo, àquela empresa que tomou a decisão de buscar a proteção enquanto ela ainda é operacional, enquanto ela ainda tem um negócio viável, enquanto ela ainda tem alguma credibilidade na negociação com os credores. Mesmo depois da reforma, eu estava olhando aqui os números do Observatório da Insolvência, a gente está falando em menos de 1% do total de pedidos de recuperação judicial e falência, né, que são as duas outras alternativas, basicamente, versus recuperações extrajudiciais. Então, é um número muito pequeno. E eu acredito que uma parte importante é porque, de fato, a recuperação extrajudicial, ela não se presta a todo tipo de empresa. Ela se presta à empresa que ainda tem
um negócio viável, ela tem uma estrutura de capital inviável ou insustentável, ou seja, para não falar em financeiros, né, ela tem mais dívida do que ela consegue pagar e ela não tem capital permanente, capital de sócio suficiente para criar um colchão que dê aos credores a segurança de que ela vai receber essa dívida, ou o prazo e as condições dessa dívida são incompatíveis com o tipo de negócio, o ciclo de negócio dessa companhia. O segundo grande filtro para a recuperação extrajudicial é o perfil do passivo dessa empresa. As empresas que têm o passivo concentrado em um pequeno número de credores, ou pelo menos concentrado num único instrumento, ou em poucos instrumentos, ou seja, por exemplo, se você tem uma debênture ou um bônus, né, apesar de ter muitos credores na ponta final, é um único instrumento e existem mecanismos de ação coletiva desses credores construídos dentro do próprio instrumento de emissão. Então, no caso das debêntures, vai lá o agente fiduciário, o agente administrador chamar os votos dos debenturistas. No caso dos bônus, você tem os bancos que representam os bondholders, enfim. Tem mecanismos diferentes de garantir a ação. Por que isso é importante? Porque é um procedimento em que o devedor precisa ir até os seus credores buscar as autorizações necessárias, né, os votos necessários para aprovar o plano. E se você tem um número muito grande, muito disperso de credores, para atingir o quórum, mesmo esse quórum qualificado, mesmo esse quórum reduzido, né, que foi trazido pela reforma, e aqui talvez seja a primeira evolução positiva, antes a gente tinha aquele quórum de 3/5 e agora é um quórum de maioria, fica difícil de ser atingido. Por outro lado, quando você tem uma empresa nessa situação, né, que tem um negócio ainda viável, que ainda tem alguma credibilidade para negociar com os seus credores e que tem um passivo relativamente concentrado, existem inúmeras vantagens em você buscar a recuperação extrajudicial do ponto de vista de viabilidade e certeza de execução do procedimento. Talvez a primeira e mais óbvia é que, diferente da recuperação judicial, na recuperação extrajudicial você só precisa atingir o quórum financeiro, você não precisa atingir o quórum de cabeças. Então, eu estou aqui, por exemplo, com um exemplo da Texas, né, que é uma empresa que fazia paz para aerogeradores. Ela tinha mais de 600 credores, mas 5 deles, que eram bancos, representavam 70% do passivo. Com 5 credores assinando ali o plano junto com ela, ela tinha uma recuperação judicial pré-aprovada. Outro elemento que é importante é que, dentro da recuperação extrajudicial, e antes de você, né, tornar esse procedimento público, tem a questão, óbvio, do sigilo, da discrição, né, de você não estar expondo a companhia amplamente ao fato de que ela está tendo uma renegociação com os credores, mas é a flexibilidade de tentar encontrar para aquele pequeno grupo de grandes credores ferramentas e modelos que sejam adequados ao seu perfil e às suas necessidades. Então, para quem milita nessa área, conhece razoavelmente bem, mas os bancos, né, principalmente os credores públicos, os bancos públicos, eles têm muito pouca flexibilidade para dar haircut e continuarem credores da companhia num procedimento que depende de um voto afirmativo deles. Então, é uma realidade da maneira como essas instituições são geridas. A pessoa que toma a decisão, para ela fazer essa escolha, né, ela está expondo a carreira profissional e, em alguns casos, até a risco de ações criminais ou de sanções administrativas como servidor público por estar, entre aspas, abrindo mão do patrimônio de uma instituição pública ao dar o haircut, e ela não tem nenhum incentivo para fazer isso, muitas vezes não tem nem os poderes para fazer isso. Então, para esses bancos, um desenho que mantenha o saldo contábil preservado, mesmo que num pagamento futuro distante, mesmo que com taxas de juros que não representam as taxas de mercado, é mais fácil de aceitar, é mais fácil de aprovar do que um pagamento com haircut. Os bondholders, os debenturistas, por outro lado, eles têm uma visão muito mais mercadológica. Então, a análise que eles fazem é, uma vez aprovado esse plano, esse bônus ou esse direito de subscrição a novas ações da empresa que eu vou receber junto, ou as ações da empresa no que eu vou converter o meu bônus ou a minha debênture, ou o que quer que seja que eu receba de valor pós-aprovação do plano, isso vale mais em termos de capacidade de ser liquidado no mercado do que o papel que eu tenho hoje, que está negociando a 20 centavos, a 30 centavos, ou vale menos? E se a resposta for vale mais, né, óbvio que tem uma análise de quanto que deve ser dividido aí da dor entre o credor e o devedor, mas eles são muito mais propensos a aprovar um plano, ainda que tenha desconto, do que um plano que aceita, que mantém o valor contábil, mas que
como ele é muito longo no pagamento, o valor presente dele é menor, e no dia seguinte esses títulos vão negociar um valor menor. Então, talvez aqui seja a segunda grande vantagem da recuperação extrajudicial, que é você ter a capacidade de formatar o plano de uma maneira que atenda aos principais interesses aí dos credores. E o terceiro, e essa é uma parte que eu acho bastante relevante também, é que você mantém um relacionamento construtivo prévio entre credores e devedores, que acaba, de alguma forma, se desgastando muito num contexto judicial. A gente tem relativamente poucos casos, né, de mediação e ainda não sabe o quanto isso vai ser preservado no contexto da mediação, mas o fato é que reuniões em salas de escritórios de advocacia, ou em salas dos bancos, ou em salas da empresa, com a mesma liturgia que sempre existiu do contato comercial prévio e com vontade de resolver e com um compromisso dos dois lados de tentar encontrar uma solução que preserva o valor da companhia, mesmo que ele seja dividido de uma forma nova, né, que uma parte saia do bolso do acionista e vá para o bolso do debenturista ou vice-versa, isso tem uma chance de resultar num consenso muito maior do que aquelas reuniões que a gente faz em assembleia de credores, que todo mundo sabe que, do ponto de vista prático, tem muito pouco valor deliberatório, né? Ela tem o valor jurídico deliberatório, mas as deliberações têm que acontecer antes entre o grupo ali dos principais credores e a companhia, e a discussão dos advogados que estão escrevendo os planos, etc. Então, fugir do contexto judicial também é algo que, na nossa opinião, melhora muito. Como a nova lei melhora tudo isso? A segunda grande diferença, acho que, em relação à nova lei, é justamente a possibilidade de você obter o stay das ações durante o processo de negociação, né? Isso, seja via medida cautelar, seja via um standstill negociado com os credores, mas isso é fundamental, porque se continuar um ataque ao patrimônio da companhia, a chance dela conseguir se recuperar é muito pequena, e isso foi uma inovação bastante positiva que veio na nova lei. E acho que talvez, né, o terceiro, e eu sei que esse tema vai ser discutido aqui mais para frente, é um pouco mais da clareza sobre o quanto você pode fazer vendas de ativos dentro do contexto da recuperação extrajudicial e como essas vendas de ativo vão ser tratadas ex post. A gente ainda não tem um entendimento totalmente formado sobre o tema, né, nossos advogados, e a gente acompanha isso também nos fóruns de discussão aí, onde as melhores cabeças jurídicas do Brasil estão debatendo esse assunto, mas o fato é que a gente ainda não tem um posicionamento definitivo do Poder Judiciário sobre se é possível fazer uma venda de ativos dentro da recuperação extrajudicial num plano aprovado com a proteção à sucessão de responsabilidades. Eu tenho para mim, pessoalmente, isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião institucional nossa, que quando você faz uma análise de todos os objetivos da lei e uma analogia com o que a gente tem na recuperação judicial, faz sentido, né, deveria ser assim, porque é o que é mais eficiente do ponto de vista de organização do processo de recuperação das empresas, porém, cabe a quem tem jurisdição dizer qual é o direito, né, e a jurisdição ainda não falou sobre isso. E aí, por último, acho que vale mencionar também que o fato de você ter agora a possibilidade de incluir os credores trabalhistas dentro da recuperação extrajudicial, não é simples fazer a negociação coletiva, mas quando a gente conversa com empresas que são muito intensivas em mão de obra, que têm relacionamentos já muito bem estabelecidos com os seus sindicatos, né? Isso é parte do dia a dia da empresa, a gestão da relação da classe profissional que atua naquela empresa junto ao sindicato, é uma realidade do dia a dia dessas empresas. Aí é mais um credor, entre aspas, não quero simplificar o quanto isso é complexo, mas é alguém com quem eles já têm interlocução, com quem eles já têm um canal aberto, e no contexto de fazer uma recuperação extrajudicial, é possível, sim, trazer esse credor para dentro da discussão, o que significa que agora você tem todos os principais credores que são concursais, né, tirando aqueles que já não seriam concursais de qualquer forma, o fisco e aqueles que têm os créditos extras concursais por definição legal, estão envolvidos no processo, né, e podem ser dragados, entre aspas, para dentro, uma vez que você tenha a aprovação das maiorias necessárias, e, de novo, aqui você tem essa votação por valor e não por cabeça, o que é bastante conveniente do ponto de vista de se construir um quórum. Então, nós vimos uma evolução bastante importante desde 2021 com a reforma da lei,
Também estendo aqui os agradecimentos ao Paiva e a todos os outros, muitas pessoas envolvidas do TMA, tanto na parte né, de discussão ali nas comissões de trabalho, mas também conversando com os deputados. A gente conseguiu construir um consenso em cima de uma legislação que está longe de ser simples, né, uma reforma importante que mexe com percepção de valor de vários stakeholders importantes, que não é perfeita, como nenhum consenso mas que é uma evolução importante em relação ao que a gente tinha. E do nosso lado, né, como credores, a gente de fato tem sempre tido a opção da recuperação extrajudicial à mesa, junto, né, que não era, realisticamente não era uma opção para a grande maioria das empresas, mas agora ela passa a ser uma ferramenta muito mais presente, muito mais utilizada, e talvez também por conta do reequilíbrio de forças que aconteceu por conta da reforma, com a possibilidade de planos alternativos apresentados pelos credores, com a possibilidade do fisco pedir falência, enfim, a gente tem um novo equilíbrio de forças dinâmico, né, ele ainda não está totalmente estabelecido, porque não está 100% claro o que algumas das disposições da lei significam na prática, mas cria mais um incentivo para se buscar consenso ao invés de litígio. E é o que a gente queria mesmo ver na lei, e como financiadores aí de situações de empresas em crise, nós usamos aí e vemos a recuperação extrajudicial como uma importante ferramenta para, de fato, permitir que a liquidez necessária atinja essas empresas e permita que elas retomem as suas atividades de uma maneira sustentável. Então, é isso que eu diria para começar aqui a nossa conversa. Obrigada, Guilherme. Nossa, que aula. Obrigada. Que exposição clara, objetiva, com conteúdo. Eu concordo com você, acho que você dividiu muito bem, né, as 3 questões, e realmente o papel do advogado, do devedor, de identificar, né, qual empresa se presta para esse pedido, né, como que esse passivo está estruturado. Eu concordo plenamente com você, eu acho que esse passivo pulverizado é muito difícil, certas vezes, né, para a recuperação extrajudicial. Então, a dificuldade né, porque o devedor acaba se expondo e acaba não conseguindo a adesão necessária. Então, concordo plenamente com essa questão que você está trazendo. E acho que a intenção realmente é de que a gente possa sentar na mesa. Eu acho que você trouxe uma questão agora, por último, extremamente relevante, que é o devedor poder oferecer aos seus credores mais uma opção que não tinha. Ou ele morria na falência, ou ele era obrigado a judicializar e brigar na recuperação judicial. Né? E a gente não tinha a figura da extra como uma alternativa consensual, né? E hoje a gente realmente coloca isso na mesa como uma possibilidade, dependendo muito dessa análise toda que você colocou previamente. Juliana, se eu puder complementar uma coisa antes de você continuar, é engraçado que você falou isso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe a recuperação extrajudicial com a cara que a gente tem aqui, mas eles criaram na prática um negócio que eles chamam de pre-pack, né? Que é a contração para um pre-packaged bankruptcy plan, em que basicamente você faz a mesma coisa que uma recuperação judicial, que traz um plano, um pedido de falência, desculpa, né, é o filing feito no primeiro dia, então tem um pedido de proteção judicial sob o Chapter 11, junto com o plano de recuperação, junto com os votos necessários para aprovar esse plano, mais os waivers necessários, se for o caso. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente devia começar a usar aqui no Brasil, que é o que eles chamam de First Day Order, que é uma minuta da decisão judicial que eles gostariam que fosse dada. Então, para não ter confusão entre o que eu pedi e o que o juiz entendeu, eu queria que fosse respondido desse jeito, com essas ordens, com essas instruções, com esses nomes, com esses CPFs, enfim, com tudo que está ali. E aí, óbvio, o juiz edita o que ele achar que é necessário, ele dá a ordem que ele quiser dar, mas diminui muito a divergência entre o que um acha que pediu e o que o outro entende e responde. E com isso, né, se o juiz de fato homologa esse plano, né, se ele dá esse First Day Order, o que a gente tem é uma recuperação quase extrajudicial, porque a empresa não fica no processo de recuperação judicial, ela entrou e saiu instantaneamente com aquela ordem do juiz. Então, isso é muito usado lá fora também, né? Tem um filtro natural, que é a natureza das empresas e do passivo dessas empresas, mas é uma ferramenta que é muito usada e que não estigmatiza a empresa, porque ela entra e sai da recuperação judicial, do Chapter 11, no caso deles, instantaneamente, e volta a ser uma empresa já com um passivo reestruturado e operando em situação, vamos dizer, normal de temperatura e pressão. Perfeito, e acho que essa é a nossa intenção aqui, né? Acho que hoje quem não está aderindo hoje a uma mediação
ou um consenso está fora da página, né? Então, a ideia é exatamente essa. E é muito bem pontuado essa questão do pre-pack plan. Eu acho que era muita ideia que a gente pode tentar trazer, e a gente já viu grandes recuperações sendo resolvidas assim, e aquele credor dissidente, ele acaba indo obrigado a conversar com o devedor, porque ele ficou fora daquele plano, né, previamente acordado, e aí ele, para não se submeter também a uma negociação que lhe seja desfavorável, ele acaba sentando e tendo essa disposição de sentar com o devedor para conversar. Perfeito. E agora eu passo, né, para o meu professor da matéria, doutor Paiva, né, a quem aí sempre rendo essas homenagens dessa briga, dessa alteração da lei. Né, o Paiva podia... Eu queria até que você sempre falasse, que acho tão importante a gente registrar, que era um capítulo que ninguém nem queria na lei, né, Paiva? Então, acho que isso que era mais... Isso que foi, assim, a maior conquista. Era algo que não ia ser colocado, e aí se brigou muito para ter, e aí queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens, né, desses quórums hoje de adesão, se você tem visto efetivamente que o quórum de adesão, por ter resolvido, ter reduzido dentro desse prazo de 90 dias, de se alcançar, como você vê isso na eficácia para os credores, para os devedores. Então, passo a palavra aí para a gente falar um pouquinho desse assunto. Obrigado, Juliana, Guilherme, Ana, um prazer estar com vocês aqui para falar desse tema que para mim, de fato, é muito caro. Queria agradecer o convite da TMA, espero que continuem me convidando depois do 31 de março. Mas, falar de IRE, primeiro vou pegar um gancho aqui com o Guilherme acabou de falar, fazendo essa comparação do pre-pack da lei americana com a recuperação extrajudicial. Que na origem, né, a recuperação extrajudicial, ela nasceu mesmo, se vocês quiserem, como um irmão ou como um primo da recuperação judicial, mas é outro bicho, né? Não é aquele mesmo, né? Não é CPF, é outro e com outras características. Então, o quórum de aprovação é diferente, as proteções legais eram diferentes. Então, em um dado momento, já faz alguns anos, eu propunha lá o fim da RE, né? Eu briguei lá em 2004 para ter a RE, depois de falar um pouco desse contexto. Em dado momento, eu falei, acaba com a RE e transforma exatamente num pre-pack, né? Coloca como uma recuperação judicial sumária. E algumas daquelas sugestões acabaram vindo à toa, sendo aprovadas no projeto, com a possibilidade da recuperação judicial, Guilherme, como um pre-pack, né, com o termo de adesão. Então, é possível, à semelhança da lei americana, você distribuir a recuperação judicial hoje, já pré-aprovada, sem assembleia, só com prazo de objeção, com um tema de objeção bastante limitado, né? Você não vai discutir mais o plano, porque o plano já tá previamente aprovado. Mas não tem essas possibilidades de apresentar essa minuta de ordem para o juiz, que de fato ajudaria muito, né? Mas é uma questão aqui nossa cultural, mas de fato ajudaria de forma extraordinária. Mas como é que surgiu, então, a recuperação extrajudicial? Ela estava prevista no projeto de lei que saiu da Câmara dos Deputados, aliás, que teve na sua origem lá a participação do pai da Juliana, lá, isso foi em 94, né? Acho que foi isso. E aí Foi PLP em 94, né? Foi rapidinho. Aí chegou na Câmara no final, lá em 2013, o projeto foi bastante alterado e saiu com uma proposta de recuperação extrajudicial, mas com uma grande objeção do próprio governo, né? Especialmente da Casa Civil e da Procuradoria da Fazenda Nacional, porque viam neste procedimento mais sintético, com uma supervisão judicial, mas muito breve, sem a figura do administrador judicial, a possibilidade de fraude. Então, a grande bandeira que se levantava, a restrição para a recuperação extrajudicial, era essa, de ter um processo mais sujeito à fraude, melhor ter um processo com uma fiscalização mais ampla, tal, que seria a recuperação judicial. Então, lá no Senado, o projeto foi aprovado pelas comissões e foi para o plenário do Senado, que já era aprovação na segunda casa, com a possibilidade de ser a última casa, mas depois, obviamente, com as alterações, ele acabou voltando para os deputados.
Então, aos 47 do segundo tempo, como é que estava? Foi para o plenário do Senado e só tinha uma possibilidade de recuperação extrajudicial, que era aquela que você conseguia homologar um plano com 100% de adesão. E eu escrevi um artigo no Neto, a recuperação natimorta, porque não vai ter nenhuma extrajudicial com 100%. Eu desconheço até hoje uma recuperação judicial que tenha 100% de adesão, perdão, extrajudicial 100% de adesão dos credores. Então, em emenda do plenário, foi possível mudar, alterando só a redação de 4 artigos para criar a modalidade impositiva, que é aquela que tinha uma maioria, né, com a maioria você conseguia impor o plano a todos os credores, né, abrangidos pelo plano. Mas isso era ainda assim, uma limitação muito restrita. Teve um aspecto positivo, existiram algumas recuperações extrajudiciais nesses anos, mas era um remédio, de fato, muito, muito, muito tímido e tinham algumas dificuldades. Antes de eu falar das dificuldades, ainda deixa eu traçar fazer talvez a última grande distinção da extrajudicial para a judicial, que é a possibilidade na extrajudicial do devedor selecionar quais os credores que ele quer submeter à recuperação. Na extrajudicial, me parece que não há essa possibilidade. Tem, talvez, o mesmo mecanismo na forma enviesada, que é aquela previsão que diz que os credores que não têm seus direitos alterados não têm direito a voto, né? Então, de alguma forma, se imagina que você tem uma dívida de longo prazo, você não precisa modificar essa dívida, então você pode, sob a recuperação judicial, manter as suas obrigações originais, e esse credor não tem direito a voto, mas na extrajudicial o remédio é mais explícito ainda. E o Guilherme falou de bondholders, né? E eu me lembro que naquela época, ainda estamos falando então de 2004, já existiam grandes renegociações extrajudiciais. Você pode falar o caso da NET, BCP, e várias grandes empresas que tentaram, algumas até conseguiram a sua negociação extrajudicial, mas qual era a grande dificuldade? Quando você pega, por exemplo, uma emissão de debêntures, mesmo de bonds, que a escritura de emissão tem uma previsão de quórum para alteração, sei lá, de 100% dos credores. Então, é quase impossível você fazer uma renegociação no ambiente privado, você não consegue reunir todos os credores necessários. Daí, então, surgiu a ideia, na extrajudicial, de você ter a possibilidade de fazer uma alteração só de grupos de credores que têm lá uma determinada identidade, né? Então, você consegue segregar, debenturistas são todos iguais, a dívida é tudo igual. Então, hoje você pode fazer uma recuperação extrajudicial só para alterar as debêntures a par daquele quórum previsto na escritura, prevalece o quórum previsto na lei. Então, você consegue alterar, apesar da idêntica ter um percentual de adesão para a alteração maior do que está previsto na lei. Então, ela tem essa característica e é um procedimento, acho que célere e muito útil para isso. Qual era, talvez, a primeira grande dificuldade que existia para uma recuperação extrajudicial ser bem-sucedida antes da Lei 14.112? Era a possibilidade do holdout, do credor que se recusa a participar da negociação e exerce legitimamente o seu direito. É importante mencionar isso. Ele tem o direito de executar, bloquear a conta, pedir a falência daquele devedor, ele recusa a negociar e exerce esse seu direito, mas, ao exercer esse direito, ele inviabiliza uma negociação coletiva. E porque não tinha, então, a possibilidade de você obter um standstill judicial, uma suspensão automática das ações. Então, acho que a primeira modificação da Lei 14.112 foi introduzir, já foi mencionado pelo Guilherme, da mediação antecedente. A gente não vai, em princípio, se alongar nisso, mas, se houver tempo, a gente pode até voltar a esse tema. Mas o devedor, primeiro, acho que a observação com relação à mediação antecedente, que a redação da lei ela parece confusa, mas lendo lá o parágrafo 3º, que é o parágrafo 3º, ele deixa claro que, a meu ver, é possível entender de forma clara que a mediação antecedente ela pode ser também uma medida preparatória para uma recuperação extrajudicial. No que consiste a mediação antecedente? Na possibilidade de o devedor dar início ele pode convidar os seus credores, e não precisam ser todos os credores que serão sujeitos ao seu plano, ao futuro plano, negociar os credores
que convocar esses credores para participar de uma mediação, e ao dar início a uma mediação que tem essa finalidade de prevenir uma recuperação extrajudicial ou judicial, ele pode ajuizar uma medida cautelar, e aí ele tem a suspensão das ações por 60 dias, ou seja, ele cria um ambiente em que ele consegue negociar com esses credores, mas ainda é uma medida relativamente difícil, porque o prazo de 60 dias é muito pequeno, né? Então, mais uma vez, retomando a fala do Guilherme, acho que só para alguns casos a mediação antecedente pode surtir efeito. Mas naqueles casos em que os credores são muito pulverizados, aí você precisa envolver um número muito grande de credores numa mediação antecedente, 60 dias parece inviável. Mas, enfim, tem esse remédio na lei, naquelas hipóteses em que há um número pulverizado de credores, mas você consegue um número relativamente pequeno de credores até o quórum uma extrajudicial, talvez você já consiga, então, ter uma mediação antecedente bem-sucedida, porque você só precisa convidar estes credores para participar. Bom, então o devedor pode ou não dar início a uma medida antecedente, e, ao final dessa medida antecedente, ou se não tiver, ajuizar um pedido de recuperação extrajudicial se ele tiver atingido o quórum necessário para tal. Então, até a Lei 14.112, o quórum necessário para a atribuição de um pedido de recuperação extrajudicial era de 60%, ou seja, 60% mais um de credores você tinha que ter para distribuir a sua recuperação extrajudicial. Agora, isso era muito difícil exatamente por conta dos rodados. É muito difícil conseguir este volume de credores, costurar com esse número antes de que algum credor tome uma medida mais agressiva, mas, de novo, exercendo legitimamente esse direito, mas que acaba impedindo esta negociação. Eu me lembro que eu recebi uma recuperação extrajudicial, não sei se 2006, 2007, enfim, e aí ali, Guilherme, eram 2 bancos lá, 2 bancos eram suficientes para atingir o quórum da extrajudicial. Um banco era o Banco do Brasil, você pode imaginar que naquela época, hoje está um pouco mais fácil, mas naquela época era mais difícil, e outro era um outro banco que tinha quase 50% da dívida, e concordou, enfim, a gente fez um plano, fez lá um termo de adesão, etc. Só que chegou 31 de dezembro, estava chegando 31 de dezembro, o banco falou, preciso resolver o meu balanço, ou vocês distribuem até 31 de dezembro, ou eu vou retirar minha adesão, né? Eu não topo mais a recuperação extrajudicial. E aí, desculpem se alguém que está nos ouvindo hoje, participando aqui dessa exposição, já ouviu essa minha história antes que eu conto sempre, né? E aí eu contei para os meus sócios, falei, olha, eu vou distribuir uma petição inicial que eu julgo inepta. Nunca vi isso na minha vida, eu acho que é inepta, porque é condição da recuperação extrajudicial você ter a adesão mínima no ato da distribuição. Mas distribuímos lá, fomos lá, curiosamente, Guilherme foi em Cajamar também, depois eu vou fazer um comentário no LinkedIn, foi também em Cajamar, antes daquela outra, e fui explicar para o juiz, olha, eu preciso de um tempo, está tudo alinhado com o Banco do Brasil, mas ele precisa todas as aprovações internas, etc., e ela deu um prazo ali para eu emendar a petição inicial para, então, obter a adesão faltante. E aí, na essência, a ideia de diminuição desse prazo surgiu desse caso prático. Olha, gente, faz todo sentido, né? Então, o que a Lei 14.112 mudou? Só fazendo mais um outro parênteses, Juliana, pontuando, voltando à tua observação também. A lei, o projeto de lei que culminou na 14.112 também não tinha nenhuma previsão de alteração da recuperação extrajudicial. Guilherme e eu estivemos lá em audiências públicas na Câmara. Naquela ocasião das audiências públicas não tinha previsão da recuperação extrajudicial. E havia uma resistência muito grande ali do grupo que estava cuidando do projeto em alterar a extrajudicial. Só quando surgiu o projeto das medidas emergenciais para combater a Covid,
que o grupo, então, foi chamado também lá naquele grupo de trabalho, houve um grande debate, e a gente conseguiu, então, ter naquele projeto a alteração da recuperação extrajudicial. O projeto foi aprovado, foi para o Senado, ficou parado no Senado, e aí andou o projeto na Câmara, desde 14.112. Então, naquela ocasião, resolveram, então, mudar a extrajudicial, mas, de novo, mais uma vez, uma mudança relativamente tímida, acho uma mudança super importante, a meu ver, que mudou bastante a forma de trabalhar na extrajudicial, mas ainda é relativamente tímida. Então, qual, a meu ver, a primeira grande modificação? É aquela que permite a distribuição da recuperação extrajudicial com apenas 1/3 de adesão de credores. Então, essa mudança, eu acho que é uma proteção justamente contra os holdout, com os credores que se recusam a participar da negociação. Então, deixa eu aqui dar um passo atrás, colocar a gente em perspectiva. Como é que vocês estão advogando para o devedor, ou estão pelo credor alinhado com o devedor, participam de um processo de uma mediação, né, antecedente. Na mediação antecedente, já consegue a adesão de 1/3 de credores. Ótimo! Você já tem uma grande vantagem. Você conseguiu a suspensão das ações. Deixa eu só pontuar, eu acho que eu falei isso, eu pulei. Dessa cautelar antecedente. O devedor não precisa necessariamente, ao distribuir ou requerer a instalação da mediação antecedente, distribuir a cautelar. Aliás, eu acompanhei um caso em que não foi necessária a cautelar, porque os credores, tomando conhecimento que, de fato, o devedor ele já está anunciando, ele vai para uma extrajudicial ou para uma judicial, então é melhor tentar negociar. Naquele caso, não foi sequer necessário o devedor entrar com a cautelar preparatória para obter a suspensão de 60 dias. Mas imagine que então, o devedor entrou lá com a mediação, conseguiu 1/3 de adesão, ele pode, então, distribuir a sua recuperação extrajudicial. E eu vou depois retomar essa linha do tempo. 1/3 de adesão. E aí, 2 outras alterações importantes, já pontuadas também pelo Guilherme. A lei é explícita agora. Distribuiu a recuperação extrajudicial, a suspensão das ações ela é automática. Não precisa nenhuma decisão judicial, automática, e há quem sustente até que é contra todos os credores. Eu acho duvidosa essa interpretação, na medida que você não tem por que suspender o direito de ação de um credor que não estará sujeito àquele plano, caso ele venha a ser homologado. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Então, suspensão automática. E a terceira modificação super importante é a redução do quórum de homologação, que passou a ser apenas 50% mais 1. Então, comparado com 60%, pode ser pequeno. Não, é muito expressivo reduzir de 50%, de 60% para 50%. Então, você distribui com 1/3 de adesão e tem mais 90 dias, se tiver feito a mediação antecedente, você tem os 60, depois mais 60 dias para obter a adesão dos credores faltantes. Então, algumas observações com relação a este prazo de 90 dias. Né? Antes de fazer essa observação, deixo incluir mais uma observação, que foi a inclusão do trabalhista, que era uma restrição que existia lá em 2005, né, na redação original da lei, e que, curiosamente, isso surgiu numa emenda de plenário da Lei 14.112. Porque o grupo que estava trabalhando no projeto entendia que haveria uma resistência para incluir o credor trabalhista. E a justificativa que sempre houve é, de novo, tem pouca fiscalização do Poder Judiciário, etc., enfim. Mas houve, então, a possibilidade de inclusão do credor trabalhista, sim. Isso foi uma emenda, se não me engano, de um deputado PDT, que é o partido, né, democrata trabalhista, tem toda a sua origem na defesa dos trabalhadores, e que entendeu por bem que era conveniente, sim, haver a possibilidade de inclusão dos credores trabalhistas, e aí fala uma redação infeliz da lei, que foi emenda de plenário. A gente sabe, gente,
quanto mais é democrático o processo legislativo, pior tende a ser a redação da lei, porque você tem que negociar e até discutir a redação, não só o conceito, né? Não é que você termina depois uma redação, todo mundo alinha o conceito e sai uma redação técnica do projeto. Não é assim, infelizmente. E então, a redação diz que tem que, para a RE, pode cumprir os credores trabalhistas, desde que tenha tido negociação prévia com o sindicato. E aí, Juliana, vou deixar para você essa pergunta depois. Pode só negociar, né? Só negocio com o sindicato, depois que eu negociei, mas não preciso ter feito um acordo, ou preciso ter feito um acordo com o sindicato. E se eu preciso ter feito um acordo com o sindicato, precisava ter essa modificação da lei, não podia só fazer uma negociação coletiva lá regulada pela CLT, a parte, né, de uma recuperação extrajudicial. Mas, enfim, acho que para essa primeira pincelada, ficar só o conceito de que pode incluir os credores trabalhistas. Bom, aí ampliou o número de credores sujeitos, diminuiu o quórum para 1/3 e possibilitou, tem um automático stay, possibilitou 90 dias para completar a adesão desses credores. Bom, como é que é a adesão? Eu não tenho que distribuir a recuperação extrajudicial com um plano já, e já tem a adesão de 1/3. Então, deixa eu entender melhor. Que negociação é essa? Eu tenho, de fato, uma negociação em que as partes podem transigir e estabelecer, ou é apenas uma adesão, é um contrato de adesão, né? Eu tenho que buscar, dentro desses 90 dias, a adesão dos credores remanescentes. Se você tiver uma leitura absolutamente estrita da lei, falar, é um contrato de adesão, já tem o plano distribuído na inicial, eu só posso obter a adesão faltante. Mas eu tenho uma interpretação diferente com relação a essa questão, e esse raciocínio, para mim, vale também com relação ao termo de adesão para a recuperação judicial, aquela adesão que dispensa e o conceito, neste caso, da judicial, foi importado da extrajudicial. Então, aquele termo de adesão que dispensa a realização da Assembleia de Credores, que ele pode ser tanto um termo de adesão, a meu ver, na recuperação judicial, como um voto antecipado, né? Bom, qual a discussão? Saiu esses dias um acordo lá do Paraná, e que disse que, de recuperação judicial, mas o conceito vale aqui para a gente, né? Ali dizia o seguinte, olha, aquele termo de adesão apresentado antes da Assembleia de Credores, ele não vale se o plano for alterado durante a Assembleia de Credores, porque a manifestação de vontade dos credores foi dado sob um contrato que não mais existe, que foi substituído por um outro contrato, que é a versão final do plano que vem a ser aprovada. Ok. Então, acho que esta é a dinâmica, mas esta é a dinâmica que já existe na negociação coletiva no âmbito de uma recuperação extrajudicial. Como na recuperação extrajudicial você não tem uma assembleia de credores, você não reúne, Guilherme falou, que você reúne grupos de credores, né? Mas você não reúne necessariamente todos os credores na mesma sala. Você vai fazendo as negociações com todo mundo e vai costurando aquele seu plano. Mas aqui a dificuldade, em que momento você consegue a adesão daquele credor? Normalmente você consegue a adesão daquele credor individualmente considerado quando ele tem as suas condições negociais atingidas. Ele fala, tá bom, concordo com o plano com essas condições. Bom, mas o plano, quando você está fazendo essa negociação que é dinâmica, com vários credores em negociações que múltiplas partes, mas não necessariamente estão na mesma sala, pode ser que na última reunião o plano sofra alguma alteração. E como é que você faz? Você vai voltar de novo para obter aquele termo de adesão? Eu penso que não. Eu acho que é possível você... e a coisa acho que mais difícil, eu costumo também sempre usar tem essa fala, e perdoem aqui se alguém vai ouvir já de forma repetida, mas a coisa mais difícil numa negociação coletiva é você segurar, amarrar aquele sim do credor. No momento que você conseguiu esse sim, você tem que amarrar esse sim de todo jeito, né, para que aquele credor não possa se arrepender.
É claro que eu, como credor, eu estou dando um sim sob certas premissas. Por exemplo, eu sou um credor com garantia real, eu estou aceitando aqui um desconto de 30% no meu crédito, porque os credores quirografados vão receber um desconto de 60%. Então, ok, está razoável isso. Agora, se eu estou um credor estou aceitando um desconto de 30%, amanhã o plano é modificado para pagar 100% do credor quirografado, será que eu vou aceitar esse meu desconto? Quando na falência eu receberia muito mais do que o credor quirografado, receberia 100%? Possivelmente não. Então, na medida que você vai negociando, obtendo os termos de adesão, eu acho que é importante você colocar condições segundo as quais aquele sim é mantido. Então, são aquelas condições mínimas, ou as condições talvez essenciais do plano, que serão mantidas. E esse sim, para mim, eu acho que tem que ser. Imagina que você está numa negociação, uma mediação antecedente. Eu dou o meu sim, ainda que esse acordo for mantido num ambiente privado, se for atingido determinado número de credores, se for uma extrajudicial ou uma judicial. Se você está na mediação antecedente, não faz sentido você dar a possibilidade, mesmo que você conseguiu o sim do credor, que ele eventualmente retire o seu sim só pelo fato de você entrar com uma recuperação judicial, se as condições do plano forem mantidas, as condições básicas essenciais forem mantidas. Então, por exemplo, esse percentual de deságio pode ser uma condição essencial para você dar o sim. Então, você inclui que, olha, se for mantida essa condição, tudo bem. Agora, se for alterada uma condição lá que é irrelevante para você, mas super importante para um fornecedor, para um grupo de fornecedores, mas não muda nada, né, na essência econômica do plano, etc., aquele credor não deveria poder retirar o seu sim. Então, são condições que não são essenciais ao plano, que não afetam o direito daquele credor, não afeta na essência a estrutura do plano. Por que eu estou dizendo isso? Então, onde é que eu estava, né? Falando daquela negociação durante os 90 dias, quando você distribui a RE com 1/3 de adesão. É só um prazo para você obter a adesão faltante? Eu entendo que não. Eu entendo que é possível você ter modificações ao plano, e aí você tem duas hipóteses para obter a homologação lá, se você conseguiu 50%. Ou os seus termos de adesão já têm essa possibilidade de alteração em cláusulas que não são essenciais, e é possível você aferir que aquela alteração não é essencial, portanto, o sim está mantido, aquele sim lá inicial está mantido, que o plano não mudou na sua essência. Ou uma outra possibilidade é você obter a ratificação da adesão dos credores. Aquele credor já tinha concordado no inicial, vai lá, ratifica. Eu concordo, eu sei que o plano mudou, mas beleza, isso tá, eu concordo com essa alteração. Então, atingido, então, 50%, dentro desses 90 dias, o juiz deve homologar este plano. Então, essa é uma possibilidade. E esse racional que eu fiz aqui, eu entendo que ele é totalmente pertinente quando a gente fala em termos de adesão na recuperação judicial, ou mesmo voto antecipado. Eu posso dar meu voto antecipado, por que não? O plano pode sofrer alterações na Assembleia de Credores do plano da recuperação judicial, desde que certas condições sejam mantidas. Mas, enfim, voltando então para essa judicial, distribuiu com 1/3, teve 90 dias, obteve a adesão do quórum remanescente. Muito bem. E se eu não tiver conseguido a adesão desse quórum? Você tem duas possibilidades. Você pode até ter conseguido a adesão do quórum, mas lembrem-se que os credores têm a possibilidade de apresentar impugnação, que é impugnação ao plano, não é impugnação de crédito, não cabe impugnação de crédito na recuperação extrajudicial, não tem aquele procedimento de verificação de crédito, mas os credores podem, então, apresentar uma objeção que ela é limitada, assim como é limitada a objeção ao plano de recuperação judicial pré-aprovado, com o termo de adesão, quando você dispensa a Assembleia. Por quê? Porque a negociação já terminou. Então, o racional é o seguinte, eu não posso, como a negociação já foi aceita pela maioria necessária para a homologação do plano,
Na minha objeção, eu não posso dizer, não aceito aqui um desconto de 60, só se for de 70 ou de 50, eu não aceito um prazo de 10 anos, 5 anos, porque as condições negociais já estão, a negociação está encerrada, gente. A objeção não vai reabrir a negociação. A objeção na extrajudicial e também nessa possibilidade da judicial com plano já pré-aprovado é só quanto aos requisitos legais. Vocês têm que demonstrar que aquele plano, o juiz já faz o controle de legalidade do plano e também o controle de legalidade para verificar se o quórum foi devidamente atingido, etc. Aí que vocês podem, eventualmente, impugnar um crédito, mas não é impugnar o crédito para majorar. Só vale a impugnação de crédito aqui, não como incidente de impugnação. Se vocês demonstrarem que aquele crédito está errado, ou foi um crédito fabricado, etc., e que, se ao excluir ou corrigir o valor daquele crédito, o quórum de adesão, o quórum de homologação não é atingido. Então, estas são as matérias para a objeção ao plano. Então, o juiz recebe o plano com 50%, e ele vai verificar, bom, atingiu ou não atingiu o quórum. Imagina que ele verifica e fala, na minha análise aqui, não atingiu o quórum, então, ou entendo que este plano não é passível de homologação, ele deve extinguir a recuperação extrajudicial. Daí eu pergunto para vocês, e essa é a previsão legal, mas não teria um outro caminho, talvez, que seja mais racional? Eu acho que sim, eu acho que o juiz pode negar a homologação e dar um prazo de 5 dias para o devedor manifestar se ele quer converter aquela recuperação extrajudicial em judicial. Porque a previsão da lei é a seguinte, se dentro desses 90 dias o devedor não consegue o quórum, ele pode pedir a conversão para recuperação judicial e mantém o stay. Aqui, de novo, o racional é aproveitar os atos que já foram preparados, toda a documentação que foi feita, dar mais segurança jurídica sem interrupção dos stays e, na minha visão, aproveitar o sim que você já conseguiu também. Por isso, naquele teu termo de adesão, eu acho que você tem que colocar, se você está negociando, você como devedor, coloca que esse sim vale também, ainda que aquele plano seja submetido, seja apresentado na forma de um plano de recuperação judicial. Porque o procedimento que ele vai ser apresentado, pouco importa, deveria ser relevante para o credor a essência da negociação, o contrato, não a forma pelo qual ele vai ser submetido para homologação judicial. Então, se a lei prevê que, dentro desses 90 dias, se o devedor não consegue atingir o quórum, ele pode pedir a conversão para recuperação judicial, com aproveitamento dos atos, etc., por que não? O juiz, ao verificar que ele não preenche as condições de homologação, também não pode dar 5 dias para ele dizer se quer converter ou não. Para mim, é uma medida de economia processual e que deveria estar clara na lei, mas, apesar da omissão da lei, eu acho que deveria ser admitida. Então, a última alteração que eu queria mencionar, já falei bastante, mas a gente tem vários pontos depois para talvez debater, a possibilidade da conversão da recuperação extrajudicial em judicial. E aí, Guilherme, falando do PREPEC de novo, eu acho até que, mesmo que o devedor tenha conseguido atingir o quórum da recuperação extrajudicial, ele pode requerer a conversão para a recuperação judicial se ele também tiver atingido o quórum da recuperação judicial. Só para a gente lembrar, recuperação extrajudicial, o quórum é 50% em cada uma das classes ou espécies ou grupos de credores sujeito à recuperação extrajudicial. Na judicial, é 50% por valor. Lembra, essa judicial é só valor. Na judicial, é o valor e cabeça nas classes 2 e 3, na classe 1 e 4, é só valor. E por que raios, né? Por que eu, depois que eu consegui o que eu queria, recebi uma extrajudicial, consegui o quórum, por que eu vou converter para judicial? Porque eu acho que a proteção da recuperação judicial é muito mais ampla e clara do que na recuperação extrajudicial, mas esse é um ponto para as nossas eventuais
perguntas aqui, se a gente tiver tempo, eu acho que a gente tem. Então, Juliana, só para a minha primeira observação, eu falei, acho que quase o dobro do tempo, Guilherme, eu você, peço desculpas e vamos bate-bola, Ana, também fica à vontade. Obrigado. Não, a matéria nos cativa, né? Porque eu acho que tem muita coisa nova acontecendo, né, Paiva? E se a gente pensar em plano, eu gosto sempre de trazer, acho que a gente até foi o tema que a gente debateu no último seminário, no último congresso do TMA, que foi até com o Mágio, né, que o plano da Restock, que foi um plano de sucesso extrajudicial, né, e que não tinha nem todas essas vantagens que a gente está aqui debatendo. Então, assim, a gente vê que quando a questão está direcionada de uma forma de consenso, buscando, acho que o Guilherme colocou muito isso também, de buscar um denominador comum entre devedores e credores, a coisa dá certo. E aí, só antes da gente passar para a questão da venda de ativos, que eu acho que é uma questão relevante, Guilherme, eu quero fazer uma pergunta, Paiva, para você. Achei interessante o Guilherme chamar de quórum financeiro, né, na recuperação extra. E a minha questão aqui, a minha pergunta é, mesmo que o devedor não tenha atingido o quórum do 45 para judicial na extra, com o plano aprovado, até se ele entender que aquele plano aprovado ele não está cumprindo, ele pode sim pedir uma recuperação judicial e apresentar um novo plano e tentar, e aí eu acho que acho que a opinião vai mudar um pouco, porque aquele sim não vai mais valer, né? Porque aquele sim foi uma outra situação. E você pode ter certeza que eu acho que a gente já debateu isso até em aula, e todos os termos hoje de adesão estão vindo com todas essas ressalvas, tá? Com a sua dica. Então, assim, muito obrigada. Advogados dos devedores aqui agradecem. Mas a minha pergunta para você, para a gente passar para a questão de venda de ativos e DIP, que eu acho que são questões ainda bem controversas, você acredita que mesmo sem atingir esse quórum do 45, o devedor da extra pode sim convolar para uma recuperação judicial e buscar esse quórum novamente, num novo plano de recuperação? Como é que você vê essa situação? A questão da conversão ela não é tão simples assim, porque na extrajudicial pode ser que você tenha um grupo maior de credores, né? Você propôs a extrajudicial e não necessariamente no teu plano você incluía todos os credores, o mesmo universo de credores que estará sujeito à recuperação judicial. Então, pode ser que você tenha que necessariamente alterar, apresentar um novo plano na judicial, mas, de novo, a depender dos termos de adesão, eventualmente você pode até já apresentar e ir lá com, se não com o quórum já preenchido da judicial, mas muito próximo a isso, né? E para mim, essa questão de amarrar o sim é uma questão muito da lógica dessa negociação coletiva, que você não coloca todo mundo na mesma sala, não é assim que se dá a dinâmica da negociação. Então, você não pode perder os sims, né? Você não pode deixar dar um passo para trás, né? Então, eu acho que pode sim. E pode, uma coisa que eu não mencionei, caso a extrajudicial não seja homologada, ela seja extinta, nada impede que no dia seguinte o devedor apresente uma nova extrajudicial também, sanando os vícios que foram apontados na decisão de homologação. Eu acho que sempre o mais razoável é você permitir que o devedor venha, antes de extinguir o processo, a corrigir aqueles vícios que foram apontados, né? Claro, dentro do princípio da razoabilidade, sem alongar demais o processo, etc. E eu acho que isso é o ideal. Mas nada impede que no dia seguinte ele distribua uma nova extrajudicial, porque, diferentemente da judicial, a não homologação da extrajudicial não implica na falência, né, do devedor. Por isso que também é mais vantajoso o devedor tentar fazer uma extrajudicial. Por todos os aspectos também que o Guilherme já mencionou, mais na mediação, mais na extrajudicial, acho que tem essa mesma característica, né? Um processo muito menos, não é um processo litigioso, né? A judicial também deveria ser, mas a gente sabe que é. E então aquela relação entre as partes tende a sair melhor numa mediação antecedente, talvez nem tanto melhor, mas dependendo das pessoas ouvidas, também melhor na extrajudicial do que numa recuperação judicial, sobretudo quando ela é distribuída de surpresa, sem
você alinhar previamente com os credores. Causa uma ruptura na relação, e isso é a maior dificuldade quando a gente pensa no dia seguinte da empresa. Não é só, vou entrar com a recuperação, não. Como é que vai ser o dia seguinte? Como é que vão ser as relações do dia seguinte? E acho que a mediação tem muito esse viés, né, de você procurar, como necessariamente as partes têm que estar de acordo, todas as partes envolvidas na mediação, e é um processo que não tem imposição. Então, tende a preservar melhor as relações do que qualquer processo que tenha uma imposição a uma das partes. Guilherme, você ia falar? Não, eu ia até ponderar que hoje o default é a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial é a exceção, e deveria ser o contrário, porque a judicial deveria ser a alternativa somente para quem não conseguiu construir um consenso com um terço dos seus credores, porque para todos os outros efeitos práticos, tudo bem, tem as questões de venda de ativos, a gente vai discutir, tem outras questões que são relevantes, mas do ponto de vista de custo, de manutenção do relacionamento com os credores, de exposição até, é muito mais vantajoso se você puder evitar uma recuperação judicial. Então, vai depender de uma mudança cultural e de uma mudança até do ponto de vista dos assessores, né, entenderem que essa ferramenta, de fato, existe e oferece tantos benefícios, para que ela se torne a opção regra e não a exceção, né? As estatísticas que eu citei no começo da nossa conversa provam que, infelizmente, ainda é uma ferramenta pouco utilizada. E aí, só para lembrar no caso da Restock, Juliana, foi legal você ter comentado, porque ele traz vários daqueles elementos que eu tinha falado no começo, né? Se eu não me engano, eles foram o plano foi aprovado em julho de 2020, então antes da lei, né? Mesmo assim, eles ali têm muitos debenturistas, mas eles são representados em grande medida por gestoras de fundos. Então, com 15 ou 20 assinaturas, eles tinham mais de R$1 bilhão, que eram mais de 2/3 do passivo que eles estavam tentando reestruturar. E tinha uma opção que tinha 0 de haircut, para aqueles credores que preferem manter o saldo, e tinha uma opção em que você... E com juro de mercado, né? Então, tentaram criar ali um mecanismo para evitar uma marcação negativa na debênture no dia seguinte, e tinha uma opção que você recebia lá na frente e com outros termos. Outra coisa que foi legal, que a gente começou a ver depois da lei, é que com a norma de que a sucessão ela não acontece para as dívidas pré-existentes, né, via de regra, simplesmente porque você se tornou acionista ou se tornou diretor da companhia, muitas empresas conseguiram trazer para a mesa um mecanismo de compartilhamento de valor com os credores que antes era difícil de implementar, que é o upside sharing ou o equity kicker, enfim, mecanismos que o credor consegue participar de uma melhora acima do esperado na situação da companhia. Então, tem uma companhia no setor de commodities, se tiver como aconteceu em 2020, um boom de commodities, ela de repente tem uma perspectiva muito melhor do que ela tinha antes. E aí, se o credor puder, seja porque ele se tornou acionista, ou porque ele tem direito de subscrever ações caso a companhia tenha um resultado melhor, ou porque tem um mecanismo de transferir uma parte do caixa excedente para os credores, né, e acelerar o mecanismo de pagamento, tudo isso ajuda a diminuir o espaço entre a expectativa que o credor tem de recuperar o valor e a visão do devedor de que se ele se comprometer com mais, ele vai tornar a empresa inviável. Então fica eu dou mais se houver mais, e o credor fala, bom, dá para tentar desse jeito, e com isso sai um número maior de acordos. A gente viu isso acontecendo em alguns dos planos aí pós a reforma da lei. Então era só para trazer um pouco desse outro tema que não é na recuperação extrajudicial, né? Ele fala, em geral, de temas relacionados à sucessão, mas que ajudaram a cristalizar esse mecanismo de compartilhamento de valor e, assim, ajudar mais recuperações extrajudicial a sair do chão. Paiva levantou aí a mãozinha. Só para fazer um comentário, essa foi outra bandeira, uma briga nossa lá da conversão da dívida em capital, né, da proteção para o credor que converte a dívida em capital, para que ele não responda por nenhuma dívida da sociedade, né? Porque, assim, se a gente pensar do ponto de vista da empresa devedora, qual é a melhor forma para a empresa resolver a sua situação de dívida? Se ela puder converter todos os credores em acionistas ou sócios, é resolvido o problema do endividamento da companhia, né? Sem qualquer outra
sem qualquer outra medida, né? Então, lógico, isso para a companhia é boa, obviamente, para o acionista nem tanto. Mas tem casos em que o acionista já não tem mais, de fato, nenhum poder, nenhum valor ali. E havia casos em que essa única saída era isso mesmo, mas os credores tinham essa dificuldade, né, de conversão da dívida em capital, porque falavam, poxa, eu já perdi o capital que eu emprestei, eu ainda vou ficar devendo, quer dizer, é uma hipótese maluca, né? Ninguém, em sua consciência, aceitava uma situação como essa. Então, essa foi uma briga, inclusive, uma das agências públicas, essa foi uns 3 pontos lá que eu mencionei, e acabou sendo incluído no finalzinho do projeto de lei. Porém, essa hipótese de proteção para conversão, ela está só prevista na recuperação judicial e na falência, não tem previsão expressa na recuperação extrajudicial. Então, esse é um ponto em que a gente vai ter que, se tiver essa hipótese na recuperação extrajudicial, fazer um exercício, né, de interpretação do ponto de vista dos princípios que são comuns à recuperação judicial e à extrajudicial, para dar essa proteção. Mas é um risco danado, né? Quem é que vai ser o primeiro que vai aceitar essa conversão numa extrajudicial e depois vai seguir adiante e discutir isso até o final? Então, por isso que eu mencionei, eu sustento essa possibilidade, ou até o interesse do devedor, se ele conseguir, já tiver o quórum da judicial, apesar de ter sido na extra, converte para judicial, né? Tudo bem, tem custo adicional de AJ, tem outras questões também que não são tão simples, mas tem alguns pontos, as vantagens que fazem toda a diferença, né? Mas era esse breve comentário para esse assunto. Júlio, deixa eu só fazer um comentário que eu não mencionei, que é o do período de suspensão das ações, porque o período de suspensão das ações lá previsto, ele se remete ao artigo 6º, né, que é de 180 dias, que o artigo 6º está no capítulo das disposições comuns da recuperação judicial e a falência. Por que isso? Porque no processo legislativo, né, Juliana, não era para ter recuperação extrajudicial, foi lá meio inserido a forceps lá atrás, e não como um pre-pack, como o Guilherme bem lembrou. Então, eu acho que essa inserção dos 180 dias é totalmente inadequado, não tem o menor sentido, né, na extrajudicial. É o prazo que for necessário para o juiz apreciar o que é que apreciar e homologar ou não. Eu acho que 180 não tem nenhum sentido. Já os 90, uma outra pergunta comum, né, 90 dias para você obter tesão faltante, se esse 90 pode ser dilatado ou não, né? E eu sustento que não, porque senão eu acho que aí gera uma insegurança muito grande. O devedor tem essa opção, né? Não é que é o fim do mundo para ele, pode optar em converter para a recuperação judicial, com a proteção do stay. Então, essa acho que foi o que o legislador pensou, e eu acho que os 90 dias, então, não podem ser prorrogados. E os 180 dias, eu acho que esse sim, a rigor pode, mas os 180 dias não conversa com o procedimento da recuperação extrajudicial, na verdade. Eu faço só uma reflexão, né? Esses 90 dias são muito semelhantes àqueles 90 dias de suspensão da AGC, né, na judicial, e eu acho que está muito bem escrito que até, né, não, no caso da judicial, não ser prorrogado. Mas aí eu indago a vocês assim, uma reflexão, e se os próprios credores anuírem, em sua maioria, com essa prorrogação, qual o prejuízo a trazer, né? Então, assim, a gente tem casos que os próprios credores falam, olha, vai ter uma venda de ativos, acho que é o próximo assunto, e a gente quer fazer uma inclusão de uma venda de UPI no plano e vai ser necessário prorrogar mais para essa negociação acontecer. Os próprios credores estão anuindo com isso. Qual o prejuízo? Né? Que vai na esteira do prejuízo dos credores trabalhistas com o sindicato, da convenção coletiva. Se os próprios credores também querem, por que você tem necessidade de se limitar à literalidade da lei, né? Então, só faço uma reflexão nesse sentido, que eu acho que é um ponto. Mas, passando para a questão... Ju, eu tenho um comentário sobre isso. Não sei se Guilherme e Ana querem fazer comentário sobre isso, senão eu vou fazer rapidinho. Eu tinha a minha proposta original, isso constou lá do projeto do Poder Executivo, né, do G4 lá,
que era a possibilidade de você ter, na verdade, ao invés de você ter a mediação antecedente, você ter um período, é um standstill judicial, na verdade, né? Que o devedor, tendo assinado um acordo de suspensão com os credores com um determinado quórum, ele podia ir a juízo, e o juiz, então, suspende as ações, e os credores podiam tanto postergar esse prazo, quanto abreviar. Porque a questão aqui é o seguinte: qual é o comportamento do devedor? Ele está agindo, negociando de forma proativa, sendo cooperativo, transparente, para obter um plano de fato, ou não? Ele só está querendo ganhar aquele prazo e não está agindo de forma adequada. Então, eu acho que o seu comentário acho que é super pertinente, algo que eu acho que não tinha escrito a respeito, mas fazendo aquele racional lá com aquela proposta Vamos de escrever. distância judicial, eu acho que vale sim. Acho que vale sim. Vamos escrever. Vamos levar para o nosso grupo de trabalho. Mas eu acho que tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente vai responder, mas eu só queria antes adentrar numa questão que o Guilherme comentou no início e eu estou curiosa para saber a sua opinião, que é com relação à venda de ativos, né, na recuperação extra, né, que apesar dela não estar explicitamente prevista a ausência de sucessão do passivo em caso de alienação de ativos na extra, a gente tem várias garantias que a lei trouxe, 131, né, no caso de falência, dos atos não serem revogados, e aí inclui o plano de recuperação extrajudicial, mas eu acho que ainda é muito o que o Paiva falou. Quem vai ser o primeiro a se aventurar numa venda de ativos em recuperação extrajudicial e ter a certeza que isso não vai ter uma sucessão? Então, queria ouvir sua opinião, Guilherme, assim, como vocês estão vendo isso, né? Vocês, pelo menos assim, a orientação desse lado do devedor está sendo muito assim, acho que venda de ativos, principalmente está pelo lado do investidor, né? Melhor fazer uma recuperação judicial, porque isso aí a gente já tem um precedente. Hoje a recuperação judicial, a gente vem de próprio CNPJ, então a gente não fala mais de ativo, então a gente tem hoje uma abrangência, desde que não tenha liquidação substancial do 73, inciso 6º, salvo engano. Então, mas como é que vocês estão vendo essa questão da venda de ativos na extrajudicial? Juliana, essa é uma pergunta que, como investidor, é mais fácil de responder do que como advogado, na verdade, porque o investidor ele precisa atingir um nível de segurança para tomar a decisão muito maior do que a opinião do advogado pode nos dar nesse momento, né? A opinião do advogado ela é fundamentada hoje numa leitura da lei que deixa uma lacuna e numa interpretação que envolve analogia, que envolve finalidade, etc. E eu já falei no começo, né? Pessoalmente, eu acho que deveria ser, mas como investidor eu não consigo tomar essa decisão ainda. Então, como que isso vai ser resolvido, na nossa opinião? Você vai encontrar um caso em que as obrigações passíveis de sucessão são relativamente limitadas, em que um investimento não deixa de fazer sentido caso elas se materializem, e aí o investidor vai tomar o risco de falar, bom, se der certo, eu vou ter um investimento muito bom, se der errado, eu vou ter um investimento com um retorno aceitável. E isso vai ser o leading case, na nossa opinião, né? Isso vai ser o leading case em que a gente vai litigar esse tema em juízo para ver qual que vai ser a decisão do Poder Judiciário, que infelizmente no Brasil nós só vamos conhecer daqui a muitos e muitos anos de forma definitiva. É possível que a gente tenha uma indicação por uma convergência de decisões num sentido, mas né, a decisão final, o leading case que vai chegar lá aos tribunais superiores e vai fazer efeito repetitivo aí, e vinculativo para as cortes inferiores, provavelmente vai demorar um pouco. Então, acaba sendo isso, você deixa de fazer negócios que fariam sentido se houvesse clareza com relação ao risco de sucessão, porque eles não são opções entre bom e médio, né, são opções entre bom e catastrófico, porque você pode dever muito mais do que você investiu no começo, é aquela brincadeira que o Paiva, ou você não lembra quem fez agora no começo, dever mais do que o dinheiro que você já perdeu no crédito, né, e esses não vão ser feitos, essas operações não vão acontecer, a empresa não vai ter a oportunidade de se capitalizar usando esses ativos, o mercado, a sociedade não vão ter a oportunidade de ver esses ativos na mão de quem dá a eles o maior valor para que eles produzam a maior riqueza necessária, e infelizmente segue assim. E do outro lado a gente vai procurar aqueles casos que são no limiar, né, em que ainda faz sentido fazer quando o risco de sucessão se materializa, e talvez a gente possa ser aí o cavalo, vamos dizer assim, que carrega esse jockey até a linha de chegada para decidir se de fato vamos ou não ter uma decisão judicial no sentido
na minha opinião, mais sensato de criar um mecanismo que aumenta a eficiência da alocação de ativos na economia, ou não, se a gente vai manter esse formalismo. Tem uma questão, aqui é uma questão mais de política, né, no sentido de o que faz mais sentido do ponto de vista de uma melhor alocação para a sociedade, que é, como nem todos os credores estão necessariamente abrangidos na recuperação extrajudicial, você fazer uma venda que elimina a sucessão pode dar espaço para que credores que antes eram representados por um ativo que estava dentro da companhia deixem de sê-lo sem ter participado do processo e sem que nenhum dos produtos daquela venda vá para eles, né? Então, isso é uma preocupação. Eu não sei se foi a preocupação ostensiva do legislador, o Paiva, que estava mais próximo, talvez se lembre, ou se foi simplesmente algo que passou, mas desde que você consiga criar um mecanismo que assegure a proteção dos credores não participantes do processo de recuperação extrajudicial, do ponto de vista de política judicial, né, de política econômica, de fazer a melhor alocação de ativos dentro da economia, eu acho que a gente deveria, sim, poder fazer essa venda sem o risco da sucessão. Eu acho que passou, né, Paiva? Acho que isso efetivamente passou, né? Porque você quer... Não, que não gosto, nem tudo é discutido, né? Ou pelo menos nem tudo é discutido na audiência. Eu não gosto de falar isso, até preferia que parasse de gravar, né? Porque não foi cochilo, não. O legislador não quis mesmo, né? Não passou nesse sentido, né? Assim como agente econômico, né? Assim, né? Cada um com as suas brigas, né? Não foi aceito, né? É isso. E muito por viés que não seria positivo, né? Isso que eu acho que é mais engraçado. Algumas coisas não foram aceitas, muito que politicamente isso não seria positivo. E fazendo já, tomando um outro gancho, assim, acho importante, né, também a gente falar, e já vou fazer as perguntas que estão no chat, o 66A fala, né, da garantia do DIP, e mediante autorização judicial ou prevista em plano de recuperação ou extra. Vocês acreditam que isso seja garantia para a gente ter um DIP? A gente tem lá também, né, hoje, a segurança disso não ser ineficaz. E como vocês veem hoje o DIP na extra? Desculpa, me atrapalhei aqui com os mudos dos botões diferentes. Perdão, Paiva, vou responder primeiro e depois você dá a resposta correta. Então, deixa eu falar a minha bobagem antes aqui. A gente, por enquanto, tem tido uma visão bastante positiva. Obviamente, nós estamos limitados aqui aos casos em que a empresa ainda tem ativos não gravados, né? Diferente da situação em que você tem autorização do credor existente. Então, aqui a gente tem escolhido tomar um pouquinho mais de risco, e desde que o DIP seja dado no contexto do plano ou mediante autorização judicial, com todas as limitações que isso ainda significa, você só está limitado lá, no caso da preferência, e aí só vale, eu entendo, na recuperação judicial, ao valor do principal, não cobre os juros, etc., mas com relação aos atos praticados, a constituição da garantia, a gente tem, por enquanto, tomado uma visão de que sim, é um risco aceitável do ponto de vista de investimento. Eu acho, eu também acho na mesma linha, acho que a proteção está muito boa, e uma das coisas que eu não mencionei pelo tempo é que projetos, a lei 14.112 também deu proteção à ação revocatória ineficácia, porque essa proteção só tinha na recuperação judicial, ou seja, se teve um plano, o plano foi homologado, a concessão da recuperação judicial, depois a empresa vinha a falir, aquelas disposições ou certas disposições não estavam sujeitas à ação de ineficácia ou revocatória numa futura falência. Isso não existia na recuperação extrajudicial, elas tinham na redação original quando previa 100% dos credores, mas isso acabou sendo retirado quando foi incluída a mediação, a negociação, a recuperação extrajudicial impositiva. Foi realmente uma negociação lá na redação da emenda do plenário, mas felizmente agora, 14.112 resolveu, você tem proteção sim contra a ineficácia. Agora, eu acho que são duas as situações, né? Uma situação são os credores que estão envolvidos já no processo, e você fala de ineficácia, etc., no cenário de falência. A outra é do credor excluído, não participa da negociação. O credor excluído, eu acho que sempre poderá se recorrer da fraude contra credores. O fato de você ter
um plano homologado, não afastam, não deveria afastar por completo a possibilidade de você ter uma fraude contra credores. Se você esvaziou, por exemplo, todo o patrimônio, deixou bem suficiente para pagar quem ficou de fora, etc., você tem a proteção da fraude contra credores, que, a meu ver, tem aplicação nessa hipótese também. Já tinha, eu lembro que eu discuti isso muito no caso Varig, né? Varig eu lembro, a Varig aliou todo o ativo, deixou quase nada lá de fora. Acho que você podia ter ali a hipótese e se aplica aqui também. Paiva, eu posso te interromper enquanto você está respirando? Aqui você está falando da venda de ativos ou está falando da constituição de garantias no contexto do DIP ou para as duas coisas? As duas coisas, acho que as duas coisas. Você pode ter uma figura aí de fraude contra credores, sim. Tá bom. Então, mas aí é sempre cuidado. Inclusive pelo dissidente, né? Inclusive pelo dissidente. Também, eu acho. Bom, eu vou fazer mas de novo, desculpa, a fraude contra credores, desculpa, Guilherme, se for condições de mercado, etc., sabe, aí não tem fraude, né? A fraude, ela exige a intenção do dolo, né, etc. E aí não tem, naturalmente, quando você dá um DIP, a condições de mercado, a garantia compatível, etc., você não tem a figura da fraude, mas é esta proteção que existe para quem eventualmente não participou. Eu vou fazer duas perguntas que tem aqui no chat. Uma é do Kaique Melo. E ele pergunta se tem um ticket mínimo para realizar, para ajuizar, né, uma recuperação extrajudicial, né? Acho que da mesma forma da recuperação, diferentemente da judicial, que a gente acaba vendo que tem esse ticket, né? Não sei se o Paiva quer falar um pouquinho sobre isso. Eu deixar essas duas para você responder, Ju, essa é devedora, né? Eu não vejo, né? Eu acho que não tem um ticket mínimo para extrajudicial. Acho que diferentemente da judicial. A gente vê hoje passivos baixos na recuperação judicial que acaba não justificando o custo do processo, porque tem um custo alto. E a recuperação extrajudicial, ela tem milhares de vantagens, né? O Paiva já colocou aqui, não se decreta falência, né? Não tem assembleia de credores, não tem custos honorários do administrador judicial. Então, a gente tem tantas vantagens para extrajudicial que eu acho que esse ticket, Kaique, ele não tem. E o Matheus, ele fez duas perguntas. A primeira delas, né, sobre a figura do credor parceiro. Se o plano de recuperação aprovado apenas por credores parceiros se caracterizaria algum plano favorável eu acho que ele quis dizer, aferir a paridade de credores, né? Na extrajudicial, a gente tem essa flexibilidade, né, Paiva? Então, como a gente escolhe o nosso grupo de credores, e aí eu acho que a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas deixo aí para vocês responderem. Eu acho que tem a questão que você pode tratar melhor, né? Mas veja, a questão do credor parceiro, você também, a mesma discussão da recuperação judicial. Se você dá a possibilidade de outros credores também se valerem daquele mecanismo, não há abusividade. Eu acho que esse é o tratamento dado pelos tribunais. Então, não é judicial a mesma forma, né? Não importa se são só os parceiros que vão a subscrever o plano. Se você permite que os credores que não assinaram, não aderiram ao plano, também possam se valer daquele tratamento mais benéfico, eu acho que não deveria haver abusividade. Agora, o que não pode é dar um tratamento melhor do que ele já tem. Então, eu não posso ajuizar a recuperação extrajudicial para pagar melhor do que eu pagaria sem a extrajudicial. Isso não pode. Perfeito. Tem uma questão que o Matheus também colocou, que eu acho que é importante, a gente acabou não falando, né? O Paiva falou en passant da impugnação de crédito, que é diferente da objeção ou da oposição ao termo de adesão, né? E aí ele pergunta, mas como é que fica o credor que entende que seu crédito não está sujeito ou eventualmente não está atualizado, né? E a gente teve um caso muito emblemático aqui no Rio, o caso da Líder, né? Líder Magazine foi um caso bem emblemático de impugnações. Então, como é que vocês veem, assim, como é que o credor hoje tem poder de voz no caso do seu crédito, né? Não sei, Guilherme, como é que você vê isso? A não impugnação, né? No caso da Líder, teve até nomeação de um AJ para poder fazer, porque o quórum estava tão, né, complicado, mas como é que você vê isso?
Uma boa pergunta, Juliana. Eu não enfrentei isso concretamente ainda. Eu entendo que o credor, ele sempre teria o mecanismo da discussão judicial não concursal, prévio à discussão na recuperação extrajudicial. Mas se o quadro, né, a proposta de inclusão do valor dele no plano da recuperação extrajudicial não respeita o valor discutido, vou declinar para vocês, advogados, aqui, para dizerem como a gente deveria se posicionar. Eu já escrevi sobre esse tema e tinha feito uma proposta de redação, mas aí ficou essa proposta, essa alteração muito sintética, para deixar claro que a impugnação, a homologação do plano não faz coisas julgadas em relação ao valor e à classificação do crédito, justamente porque é uma declaração unilateral do devedor e você não tem a possibilidade de impugnação de crédito, você não tem o procedimento de verificação de crédito para ajuste do valor. Então, essa declaração que é meramente unilateral não faz coisa julgada. O que faz, na verdade, são as condições de pagamento. Como é que aquele crédito vai ser tratado, mas se o crédito é 10 ou é 20, se ele está ou não sujeito à recuperação extrajudicial, isso vai ser tratado no processo próprio a ser eventualmente ajuizado pelo credor, que é fora do ambiente da recuperação extrajudicial, a meu ver. Mas uma pena que se a proposta tivesse sido introduzida na lei, essa redação específica, essa dúvida não existiria, né? Bom, muito obrigada. Não sei se o Paiva, o Guilherme ou a Ana querem fazer alguma consideração final. Agradeço as perguntas do Kaique Melo, do Matheus Lima, acho que faz, né, essa interação é muito importante. E eu fico muito feliz da gente ver, né, após mais de um ano de lei, né, Paiva, Guilherme e Ana, da gente ter uma discussão desse teor e não mais o que o credor acha, o que o devedor acha. A gente tem hoje a gente visa um consenso de melhoria do Instituto, né, de como que a gente vai atingir um equilíbrio. Então, acho que a gente vem avançando nesse ponto, né? Eu acho que a mediação também veio com um capítulo aí muito importante. Eu tinha milhares de perguntas ainda para fazer para vocês. Eu poderia ficar aqui, eu queria falar da mediação, Paiva, pós apresentação de plano. Eu queria fazer essa pergunta, está aqui na minha cabeça, mas eu não posso aqui, senão o Pedro me mata. A gente tem prazo aqui, todo mundo tem compromisso, mas agradeço imensamente a aula. Acho que é uma aula nesse debate pela manhã. Fico muito feliz da gente ver que a gente está avançando, às vezes mais devagar do que a gente queria, mas a gente está alcançando esse objetivo. Agradeço mais uma vez o TMA. É uma honra estar aqui e passo aí para cada um poder se despedir em considerações finais. Obrigada. Eu só vou agradecer e reforçar suas palavras, Juliana, dizendo que a construção desses consensos e a aproximação dos representantes, né, dos credores, dos devedores, no intuito de chegarem a construções combinadas e não impostas pela decisão do juiz, vai aumentar a quantidade de empresas que conseguem se recuperar e conseguem continuar produzindo e sendo relevantes para a sociedade. Então, agradeço de novo o convite do TMA. Paiva, você, a Ana, obrigado pela participação e aprendi, como sempre, aprendo muito nessas nossas conversas. É sempre um prazer. Obrigado. Eu também agradecer e talvez como última mensagem, só dizendo que, apesar do número pequeno de recuperações extrajudiciais depois da entrada em vigor da 14.112, ela já surtiu efeitos, né? Porque toda vez que você tem esse tipo de mecanismo, mudança de mecanismo que muda o incentivo do comportamento das partes, de fato você tem uma mudança de comportamento. Aí eu acho que tem credores, não só por isso, mas também pela situação econômica, eu acho que os credores têm adotado uma postura muito mais colaborativa e que o resultado do número menor de recuperações, tanto judiciais como extrajudiciais, também fruto do cenário econômico, mas também das mudanças legislativas, o que, no fundo, é bom, né? Se a gente não tem esse mecanismo, não precisa utilizar a lei, ótimo, ela já está cumprindo aí a sua função, né? Então é isso, mas também agradecer, obrigado a todos vocês por esse bate-bola, a TMA pelo convite e a paciência de todos que nos seguiram até aqui. Muito obrigado. Também agradeço, pessoal, muito obrigada pela aula, como disse a Juliana, assim, acrescentou bastante, agregou, e vamos aí fomentar o consenso, né? É sempre melhor que
que o litígio mesmo. Muito obrigada. Gente, obrigada, bom dia, boa semana.